Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, gratidão sempre pelo apoio que os senhores e as senhoras nos têm dado no nosso canal. A atividade sindical é uma das atividades mais importantes na democracia. Entretanto, não é possível se fazer uma confusão entre atividade sindical e atividade política. O que acontece hoje em Vitória da Conquista? Infelizmente, ontem, um funcionário da Aviação Rosa foi esfaqueado em Vitória da Conquista. E as informações que tem é que ele estava se dirigindo para apanhar um ônibus e ir trabalhar. Até aí tudo bem. Nesse momento, ou perto desse momento, ele foi assaltado e acabou esfaqueado e foi hospitalizado. A direção da empresa, segundo informações, prestou todo o atendimento necessário e garante o tratamento necessário ao seu servidor. No entanto, o Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista marcou para hoje, daqui a pouco, uma paralisação. Ora, qual a razão? O esfaqueamento do companheiro? Claro que a sociedade toda vai lamentar. Ninguém quer que ninguém seja esfaqueado em lugar nenhum. Porém, se nós começarmos a fazer dessa maneira, se for esfaqueado um carteiro, o correio para. Se for esfaqueado um agente da Coelba, a Coelba deixa a cidade sem energia. Isso não tem lógica. Eu entendo que sindicato de categoria tem que trabalhar pelas melhorias da categoria. Aí é uma decisão política do sindicato que é incabível nesse momento. A esperança que nós temos é que a justiça barre essa greve, porque não justifica você parar a cidade exatamente no momento onde ela mais precisa, que é o começo do trabalho, em função disso, porque não vai resolver. Ainda que se fosse para resolver alguma coisa, tudo bem. Agora, qual é o problema? O problema é segurança. Então a luta tem que ser contra o Estado da Bahia para dar segurança às pessoas. Mas qualquer um de nós está sujeito a ser assaltado, mesmo com todo o aparato militar que nós tenhamos aqui ostensivamente. Seria talvez mais fácil o sindicato ter se precavido e pedido à Polícia Militar para estabelecer uma ronda entre 4h30 da manhã até as 5h30, nos pontos onde os motoristas e os cobradores são apanhados para trabalhar. Era só passar a viatura, nenhum meliante iria tentar. Eu não sei se o sindicato chegou a tomar esse tipo de providência. E eu entendo que a Polícia Militar estaria pronta para poder oferecer essa segurança, especificamente a essa classe. Então, de modo que é injustificável a atitude tomada pelo Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista. Inclusive, esse sindicato ele tem uma peculiaridade. É o sindicato que mais fez greve em Conquista no passado e foi autor das greves mais longas da história de Vitória da Conquista. E, na maioria das vezes, estava lutando por algo que não poderia lutar. Por quê? Primeiro ponto. O cidadão entra para trabalhar como rodoviário, ele assina um contrato com um valor específico do que ele vai ganhar. É natural que, na medida do possível, esse sindicato trabalhe para aumentar os ganhos e as condições de trabalho dos seus servidores, dos seus afiliados. Porém, é fundamental que entenda que as empresas também têm o seu cronograma de pagamento e, se pudesse contratar num valor maior, não estabeleceria a seleção no valor que contratou. Esse entendimento todos nós devemos ter. Agora, se você tem uma inflação de 10% e aí aquela categoria fica sem receber o aumento, ela não pode repor. Mas se a empresa fala, bom, os 10% de aumento que teve aqui, nós vamos repor e, se for o caso, mais um pouquinho, tal, para equilibrar a participação nos lucros, isso é a coisa mais natural que existe. Agora, você não pode, por exemplo, entrar no lugar para ganhar R$2.000 e aí com 6 meses você quer ganhar 3 e aí você faz uma greve. Não está correto. Da mesma maneira que eu não entendo a razão de se estabelecer uma greve em Vitória da Conquista
em função desse fato ocorrido com o funcionário da Aviação Rosa. Entendo que nós devemos lamentar, cobrar ações da segurança pública nesse momento em Vitória da Conquista, mas o que nós não podemos é parar as outras atividades em função disso, porque não há resolução. Não vai mudar absolutamente nada. Apenas o que vai mudar é o prejuízo que as pessoas terão que ir a pé para o trabalho, recorrer ao transporte clandestino, arriscar suas vidas e evidentemente, pode causar uma tragédia muito maior. Porque da mesma maneira que esse cobrador ou motorista que eu não sei foi esfaqueado porque era 5 horas da manhã, você imagine a população proletariada de Vitória da Conquista se deslocando para o seu trabalho às 4h30 da manhã, 5 horas da manhã também, sem a proteção de ninguém. Como é que faz? Agora, eu queria que os senhores ouvissem a entrevista concedida ao repórter, ao jornalista Rodrigo Ferraz, pelo presidente do sindicato, e os senhores mesmos tirarão as conclusões. Tem até um apreço pelo senhor Álvaro, mas ele está completamente errado nessa situação, e essa é a minha opinião, e como jornalista de Vitória da Conquista, eu tenho a obrigação de dizer o que penso e espero que a sociedade reflita sobre esse tipo de atitude que eu considero intolerável. Entrevista com Álvaro Souza, presidente do Sindicato dos Trabalho Conquista. Álvaro, a paralisação amanhã, ônibus nenhum vai rodar em Vitória da Conquista por conta de uma violência, né? uma tentativa de latrocínio envolvendo um rodoviário. Queria que você falasse um pouco sobre isso aí, sobre a situação agora, que o espírito, né, que tomou conta também de revolta entre os rodoviários, de medo. E o que vocês querem reivindicar a partir de agora? Kaique, é com muita tristeza, né, que a gente informa essa paralisação, porque sabemos que a população não tem culpa, mas nós queremos justiça. É uma categoria que já vem sendo agredida, não é de hoje. Os trabalhadores, eles são os primeiros a acordar em Vitória da Conquista e no Brasil. O rodoviário é o primeiro a se levantar e o último a se recolher, transportando vidas com segurança, filhos, netos, jovens, adultos, idosos, com total segurança. Nada mais justo de querermos também segurança. São profissionais que se dedicam única e exclusivamente para transportar as pessoas com conforto e com segurança em nossa cidade pacata de Vitória da Conquista, onde hoje fomos surpreendidos com essa ação praticamente grotesca de um bandido, um marginal, assaltar um trabalhador que é conhecido por todos os rodoviários como uma pessoa pacata, calma, tranquila, de paz, evangélico. Então, não só satisfeito em assaltar, tentou tirar a vida ainda desse jovem, e isso nos criou uma revolta e um desejo de realmente que a justiça fosse feita, e contamos com as autoridades de Vitória da Conquista para que tome as providências cabíveis de identificar, uma vez que a pessoa que cometeu esse ato criminoso, próximo do local, tem câmeras para que seja identificado e que eles sejam realmente punidos com os rigores da lei. E torcemos e estaremos em oração para que esse trabalhador se recupere, uma vez que ele se encontra nesse exato momento numa UTI, em coma, entubado por esse ato violento desse bandido. Então nós pedimos às autoridades, clamamos às autoridades que realmente tome providência com relação a esse caso. E nós estaremos fazendo essa paralisação pedindo justiça amanhã. Ele era de qual empresa? Ele estava fardado? Qual horário que aconteceu? Parece que ele estava indo para o trabalho, né? Ele estava se dirigindo ao trabalho. Então ele estava aguardando ainda o ônibus funcional, que é o ônibus que busca todos os funcionários nos pontos. Isso foi por volta de quase 5 da manhã, mais ou menos.
Então ele aguardava ainda o ônibus que iria buscá-lo para poder levar até a empresa para ele iniciar o seu trabalho, quando foi surpreendido por um motoqueiro que anunciou o assalto e, não satisfeito só com o assalto, ainda deferiu uma facada no peito que atingiu o pulmão, que o deixou nesse estado grave. Esse motociclista, motoqueiro, esse bandido estava sozinho? Não sabemos mais informações, então só sabemos que no local tem câmeras e esse é o desejo nosso, que as autoridades façam a investigação, identifiquem esse meliante e que realmente ele sofra os rigores da lei. Quanto tempo será a paralisação de amanhã? A paralisação ela se dará do início do funcionamento do transporte, que é a partir das 5 horas até as 8 horas. E torcemos para que realmente as autoridades consigam identificar esse meliante e que ele realmente seja punido. Confirmando, das 5 às 8 da manhã, é isso? Exatamente, das 5 às 8 da manhã. Estaremos paralisando as atividades do transporte das duas empresas. E ele trabalha em qual? Ele trabalha na Aviação Rosa. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, só isso. Pedir realmente mais segurança para esse setor nosso que anda um pouco à mercê de segurança. Pedimos um pouco mais de policiamento para fazer algumas ações extensivas na cidade, principalmente nesses locais onde tem o maior índice de violência contra rodoviários, que é na Patagônia e na Vila Serrana, que é onde tem o maior índice de assalto a cobradores e motoristas quando eles estão esperando o ônibus para poder ser apanhado para levá-los até a garagem para dar início ao serviço. Ok, os senhores assistiram aí a fala do presidente do sindicato e eu quero fazer uma correção que, na verdade, a entrevista foi concedida ao jornalista Kaique Santos, mas eu vi aqui no site do Rodrigo Ferraz. Veja só, o sindicato detectou que a Patagônia e a Vila Serrana são os locais onde há uma incidência de problemas com funcionários das empresas de ônibus. Talvez, eu não sei se foi feita uma precaução e informado isso à Polícia Militar. Eu tenho certeza absoluta que o Coronel Ivanildo daria essa cobertura nesses dois locais, já que há essa incidência grande, como poderia dar em todos os locais onde os cobradores e motoristas são apanhados. Mas é bom que se entenda uma coisa: qualquer um de nós pode ser assaltado. E no assalto, a depender da situação, você pode ser ferido. Eu, por exemplo, eu fui assaltado, o cidadão colocou um 38 cano de ferro no meu ouvido. Se eu tivesse, sei lá, feito qualquer coisa, estaria morto hoje. Isso não significa que o meu segmento iria parar de fazer suas atividades na TV Sudoeste, nas rádios de Conquista, nos jornais, nos blogs, porque um jornalista, Paulo Nunes, morreu ou foi assaltado e foi ferido. Não tem lógica. Ou o outro segmento a qual eu pertenço, que é o segmento da advocacia, a OAB não iria parar, não vai parar nada, porque não tem lógica isso. O sindicato pode chorar com a dor, mas não pode prejudicar a cidade toda em função disso. Porque qualquer um de nós pode, a qualquer momento, ser assaltado e ser ferido em Conquista. Tudo vai depender da vontade do cidadão que vai fazer e da habilidade que a gente vai ter na questão defensiva. Agora, fazer uma paralisação desnecessária, porque eu volto a dizer, o que vai melhorar com essa paralisação na vida desse cidadão que foi acometido desse problema? O que vai melhorar na segurança de Conquista se você para os ônibus e não deixa as pessoas trabalharem? Eu perguntaria o seguinte: se porventura o segmento do pessoal da mecânica dos automóveis em Vitória da Conquista tivesse alguém do seu grupo ferido num assalto, ele teria o direito de colocar um carro, uma barreira na frente da casa do presidente do sindicato dos rodoviários e impedi-lo de sair? De 5 às 8 da manhã?
Eu acredito que não. Então, canja de galinha e prudência é bom para todo mundo. Atitude política desnecessária, sindicato nenhum tem o direito de tomar. Pode reivindicar as melhorias da classe do trabalhador do transporte coletivo, natural. Agora, imagine os senhores que sabem que o transporte coletivo de Conquista hoje é 100% sustentado pelo poder público municipal em função de vários problemas com o transporte coletivo. Embora transporte coletivo é obrigação do município e não é dádiva do fato que ele está subsidiando nesse momento o transporte de Vitória da Conquista, porque é obrigação de quem governa o município dotar o trabalhador, o estudante, as pessoas no geral, de transporte para que elas se desloquem tranquilamente. Isso pagando ou não, é obrigação. As pessoas às vezes entendem mal e acham que isso é um comércio, mas não é. É obrigação governamental. Agora, se o passageiro contribui com a parte pagando a passagem e essa parte não é suficiente, o poder público tem que arcar sim. Não existe essa história de, vai fazer isso, porque se a situação não é lucrativa, mas o cidadão, ele foi conduzido a morar na Vila Serrana, ele foi conduzido a morar na Patagônia, ele foi conduzido a morar no Alto Marom. Então, ele só foi fazer isso por quê? Porque ele tinha o transporte garantido pelo governo. E aí, empresas existem, são duas empresas que estão alugadas trabalhando para a Prefeitura de Vitória da Conquista. Aí o cidadão faz uma greve, para tudo, e o que é que vai resolver além de causar balbúrdia na cidade? Onde as pessoas vão ficar andando, chegando atrasado no trabalho, diminuindo a produção, né? E o que vai acontecer com a greve? Absolutamente nada. Bom dia.